Então nós vamos estar lendo Atos, capítulo 16. O desejo do meu coração é que Deus venha te abençoar profundamente através dessa leitura. E não só quando você estiver lendo, mas em todos os momentos da sua vida Deus possa te abençoar. Que Ele desperte em você o alto desejo de estar lendo a palavra e se dedicando às palavras do nosso Mestre. Paulo e Silas foram primeiro a Derbe e daí para Listra, onde encontraram Timóteo, um crente que tinha mãe judia, cristã, mas o pai era grego. Timóteo era respeitado pelos irmãos da Listra e de Icônio, e por isso Paulo pediu que ele participasse da viagem com eles. Em atenção aos judeus da região, ele circuncidou Timóteo antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego e não haviam permitido isso antes. Então, eles iam de cidade em cidade, comunicando a decisão a respeito dos não-judeus tomada pelo apóstolo e os líderes da igreja em Jerusalém. E assim a igreja crescia diariamente na fé e em número. Logo depois, eles viajaram através da Frígia e da Galácia, porque o Espírito Santo havia dito para eles não entrarem na província turca da Ásia para pregar naquela ocasião. Por isso eles foram pelas fronteiras da Mísia até o norte da província de Bitínia. Porém, uma vez mais, o Espírito de Jesus disse não. Portanto, em lugar disso, eles foram através da província da Mísia, a cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Em seu sonho, ele viu um homem lá na Macedônia, na Grécia, suplicando: venha para cá ajudar-nos. Ora, aquilo decidiu a questão. Nós tínhamos de ir à Macedônia, porque só podíamos concluir que Deus estava nos mandando para pregar a boa nova ali. Embarcamos num barco, num navio, em Troade, e navegamos diretamente para Samotrácia, e no outro dia para Neápolis. Finalmente alcançamos Filipos, uma colina romana já dentro das fronteiras da Macedônia, e permanecemos ali diversos dias. No sábado, fomos um pouco para fora da cidade, à margem do rio, onde julgávamos que algumas pessoas se reuniam para oração, e ensinamos as Escrituras a algumas mulheres que chegaram. Uma delas era Lídia, uma vendedora da cidade de Tiátira, que negociava com fazenda de púrpura. Ela já era uma adoradora de Deus quando nos ouviu. O Senhor abriu o seu coração e ela aceitou tudo o que Paulo estava falando. Ela foi batizada com toda a família e nos pediu que ficássemos como seus hóspedes, se os senhores concordarem. Que eu sou fiel ao Senhor, disse ela, venha ficar em minha casa. E ela insistiu até que fomos. Um dia, quando estávamos descendo ao lugar de oração na beira do rio, encontrávamos uma moça escrava, possessa de demônio, que era adivinha, e ganhava muito dinheiro para os seus donos. Ela seguia atrás de nós, gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimo, e vieram contar a vocês como obter perdão dos seus pecados. Isso continuou um dia depois do outro, até que Paulo, já muito aborrecido, voltou-se e falou ao demônio que estava nela: eu lhe ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. Disse ele, e o demônio deixou a moça imediatamente. Com isso, acabaram as esperanças de riqueza dos donos dela. Eles então agarraram Paulo e Silas e arrastaram para a presença dos juízes da praça do mercado. Esses judeus estão perturbando a nossa cidade, clamavam eles. Estão ensinando ao povo a fazer coisas contrárias à lei romana. Nós podemos perceber aqui como o coração daquelas pessoas, daquela cidade, estavam presos ao dinheiro, né? Tinha uma escrava que tinha acabado de ser liberta dos poderes do diabo, mas as pessoas que ganhavam dinheiro através desse poder do diabo ficaram tristes e ficaram nervosos e pegaram Paulo e levou ele aos tribunais e mentiu contra eles. Isso nós podemos ver que o coração deles estava preso à riqueza. Continuando. Logo formou-se uma revolta popular contra Paulo e Silas, e os juízes ordenaram que tirassem a roupa deles e batessem com varas.
De golpe em golpe as varas iam ferindo as costas nuas deles, fazendo brotar o sangue. E depois disso eles foram jogados no cárcere. O carcereiro foi ameaçado de morte se eles escapassem. E por isso não facilitou e pôs no cárcere interno com os pés e os pôs no cárcere interno com os pés apertados nos troncos. Ao redor da meia-noite, enquanto Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos ao Senhor e os outros presos estavam ouvindo, de repente houve um grande terremoto. A prisão foi sacudida até os alicerces, todas as portas se abriram, de repente, e as correntes de todos os presos caíram. Perceba que interessante, né, essa parte. Imagine, Paulo estava ali, Silas, eles estavam presos numa cadeia e estavam com os pés acorrentados. Talvez eles nem tivessem condições de dormir corretamente, de descansar. E aí o que eles fizeram? Era talvez para murmurar? Não, eles começaram a louvar a Deus. Eles começaram a engrandecer o nome de Deus. E quando eles começaram a louvar a Deus, engrandecer o nome de Deus, os alicerces da cadeia quebrou. Mas não quebrou só os alicerces deles, de outras pessoas também, né? E quando nós começamos a louvar e engrandecer o nome de Deus, mesmo no momento da dificuldade, nós podemos esperar que as situações vão mudar. Por quê? Porque a oração ela quebra cadeias. É claro que tudo isso estava dentro do projeto de Deus. E quando todos os presos foram abertos às prisões e eles poderiam fugir, esperava-se que eles fugiam, não é verdade? Mas vamos ver o que aconteceu. De repente houve um grande terremoto, a prisão foi sacudida até os alicerces, todas as portas se abriram, de repente, e as correntes de todos os presos caíram. O carcereiro acordou e, ao ver as portas abertas, julgou que os presos haviam fugido e por isso puxou a espada para matar-se. Mas Paulo gritou para ele: não faça isso, todos nós estamos aqui. Tremendo de medo, o carcereiro pediu uma luz, correu para dentro do cárcere e caiu diante de Paulo e Silas. Depois levou-os para fora e suplicou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo e a sua família inteira também. Então contaram a ele e toda a sua família a boa nova do Senhor. Naquela mesma hora ele lavou as feridas das chicotadas e foi batizado juntamente com a família toda. Depois levou-os para casa e serviu uma refeição. E como ele e a sua família sentiam alegria por serem todos crentes agora. Perceba como Deus, ele é expert. Deus, ele gosta de mudar a situação. O agressor, ele se tornou aquele homem que tinha ali, que era o chefe da cadeia, que tinha também, de certa forma, contribuído para as feridas de Paulo. Agora ele lavava as feridas de Paulo. Então, você pode ter certeza que quando Deus ele intervém numa situação, quando Deus ele toca no coração de uma pessoa, aquela pessoa que te perseguia, aquela pessoa que jogava pedra em você, pode ser aquela pessoa que vai cuidar de você. Então Deus ele sempre muda as situações quando nós estamos na presença dele. Na manhã seguinte, os juízes mandaram oficiais da polícia dizerem ao carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro disse a Paulo que eles estavam livres para ir embora. Mas Paulo respondeu: isso não. Ele nos bateu publicamente sem julgamento e nos puseram no cárcere e nós somos cidadãos romanos. Agora querem que vamos embora às escondidas? Nada disso. Que venham eles mesmos e nos soltem. Os oficiais da polícia informaram aos juízes, os quais temeram por suas próprias vidas, quando souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. E assim eles vieram ao cárcere, suplicaram a eles que saíssem, trouxeram-lhes para fora e rogaram que deixasse a cidade. Paulo e Silas então voltaram para a casa da Lídia, onde se encontraram com os crentes, pregando mais uma vez antes de deixarem a cidade. Você vê como quando Deus está no projeto, quando Deus está no controle da situação, nós podemos perceber que as histórias são diferentes. Se você quer ter uma história diferente do que você anda tendo, que você se entregue ao Senhor, que você coloque a sua vida no altar de Deus, e as coisas elas vão adentrar e vão
vão se aplumar para a glória do Deus vivo. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.